Você falou de ontem pra hoje, me corrija se eu estiver errado, porque tá aquela loucura, né, do 9 do Corinthians, quem que vai jogar no Corinthians e tal, e o Corinthians de fato tentou muitos 9s, né, sondou, não foi migué, aquela brincadeira do Cavani, que o Corinthians sempre teve aquela questão de cortina de fumaça, né, pra conseguir, mas de fato foi atrás. Mas eu achava uma loucura desde o princípio, cara. Você achava uma loucura o Cavani no Corinthians? Ele ganha 6 milhões de reais por mês. Mas se fosse a Towns apagando, por exemplo? Nunca ia pagar 6 milhões de reais. Não. A informação que circulou é que a Towns e o Corinthians chegariam a no máximo 2 milhões de reais por mês. E aí, Cap, a gente precisa... É assim... É muita loucura o cara que tá jogando oitavas de final de Champions League, isso, titular Cap, de um time, Cap, por mais que esteja dando uma capengada e pá! Vamos lá, ele é reserva do Cristiano Ronaldo, ele não joga todas. Mas exato. ele joga na Premier League, ele joga Champions League, ele ganha 6 milhões de reais por mês. Tem contrato até a metade do ano. Tem esse detalhezinho. E com um técnico do time dizendo, ele não vai sair porque eu conto com ele, não tem um Exato. reserva. Então, nesse exato momento era muita loucura, cara. Na metade do ano, se o United não fizer uma proposta de renovação, se não aparecerem propostas boas do futebol europeu, com 2 milhões de reais, ele pode pensar na possibilidade de estar mais perto da família, estando no Uruguai, mas era muita loucura em janeiro imaginar isso, cara. Doideira. Mas o Corinthians alimentou essa informação, né? Essa especulação, né? Porque o Corinthians deixou bem claro que Luizito Soares, outra loucura, Cavani e Diego Costa eram os alvos. O Diego Costa, o Soares ganha 5 milhões de reais por mês no Atlético de Madrid. E quando acabar o contrato dele na metade do ano, ele vai ter proposta para continuar por lá. Com certeza. E o Diego Costa que não fechou o Corinthians, né, cara? Então, esse é um ponto, depois eu até queria que você trouxesse as suas informações pra gente tentar confrontá-las. Na sexta-feira o negócio parecia estar quente, Cap. Tava passando uma semana de descanso com a família, mas trabalhando o tempo inteiro, né? Então eu tava lá no hotel no interior de São Paulo e apurando porque teria uma live um pouco mais tarde. Uma pessoa do Diego Costa me contou, por volta de 1h30 da tarde, que a coisa tinha caminhado, a coisa tinha dado uma esquentada. E depois eu até soube que tinha um cara que estava com o Diego Costa lá em Lagarto, no Sergipe, postando uma série de coisas do Corinthians e agitando, né? Foi. Uma outra pessoa do Corinthians que você conhece, embora eu não vou te conhecer, talvez... Claro. Mas essa pessoa falou, Nicola, de fato tá esquentando mesmo, o negócio parece estar caminhando. E aí às 5h30 da tarde, em entrevista ao GE, o Duílio cravou que estava fora. Aí uma das minhas obrigações foi tentar descobrir o que aconteceu. Eu consegui levantar duas coisas que podem justificar. A primeira, eu senti uma irritação do Duílio quando falou que só jogadores que querem jogar no Corinthians vão ser contratados. E um outro dirigente, esse bem importante também do Corinthians, falou que é um absurdo o Corinthians ficar esperando. Então, talvez, aí é uma impressão, tá? Talvez o Corinthians tenha estabelecido um prazo. Ó, a gente quer a resposta até sexta-feira. Se você não der a resposta, não nos interessa. E o Diego, com a perspectiva de jogar no Barcelona, ele foi oferecido lá, com a intenção de voltar para um clube grande da Espanha, postergando. Esperou a proposta. E tá no direito dele. Tá no direito dele. Claro. E cabe ao Corinthians também decidir se vale a pena esperar ou não. Eu também não sei se o Corinthians precisaria ter a resposta na sexta-feira. Outro ponto que eu não vi ninguém falar, mas uma pessoa próxima ao Diego me falou, é que a Towns na última hora recuou. Porque ao longo de toda a semana, os comentários de torcedores do Corinthians em relação à contratação do Diego Costa não foram comentários positivos. Você talvez até tenha uma capacidade de um feedback melhor, porque eu passei a semana meio distante da rede social. Então... Eu vi o Arthur Cabral mais falado do que o Diego Costa. Pois é. E com todo respeito, não dá pra comparar uma carreira com a outra, até porque o Arthur é muito mais jovem. Não dá. Né? Óbvio. E aí a Towns teria recuado na hora de fazer... Eles estavam acertando algo na casa de R$1.300.000 por mês de salário, que é quanto o Diego ganhava nos tempos de Atlético. A Towns bancaria 800 mil e o Corinthians ficaria com 500 mil. E que na última hora a Towns pulou fora. Não é esse o cara que a gente vai investir porque a repercussão não está muito positiva. Enfim, só o tempo vai dizer. Mas o futebol é tão maluco que eu não duvido que daqui a pouco o Diego Costa ligue pro Duílio e fala, e aí, cara, eu tô muito afim, quero... Não sei. Não chega nada pro cara lá. O Corinthians não tem o 9. Mudou a camisa do Roger Guedes hoje pra 9. E vai ser difícil encontrar o 9. Vai ser difícil. Você falou de Falcão Garcia no Corinthians. Então, eu postei sobre 2 nomes ontem e hoje. Ontem sobre Allan Kardec. O GE trouxe uma informação de que o Allan Kardec está rescindindo o contrato no Shenzhen FC. São 4 meses atrasados, né? Vai completar o 5º mês agora no fim do mês de janeiro e é improvável que o Shenzhen pague os salários atrasados, porque o Quinteiro acabou de sair de lá via justiça, foi pro River, 2 jogadores chineses foram à justiça e conseguiram a rescisão, bloquearam as contas. O Shenzhen tá numa crise danada. O futebol chinês como um todo, quebrou, né, cara? Quebrou, porque era uma bolha, os caras viviam uma realidade que não existe. Então a tendência é que complete o 5º mês e o Marcos Casseb, que é o empresário do Kardec, vai à justiça. Até conversei com o Casseb falou de 3 propostas brasileiras. Opa, proposta? Propostas brasileiras. Putz, na mesa, assim, hein? Eu não sei quais outros clubes poderiam ser que não o Corinthians. Quem tem dinheiro pra pagar hoje um Kardec? O Palmeiras,
Assim, os que poderiam. O Flamengo poderia, mas o Flamengo não vai contratar. O Flamengo tem o Pedro e tem o Gabigol. Exato. O Atlético Mineiro acaba de contratar o Fábio, que chega para na teoria, ser o substituto, o reserva. O cara que substitui o Diego Costa. Quem mais? O São Paulo não vai contratar porque tá quebrado. Tá mas quebrado. tá contratando, hein? Mas o São Paulo tá contratando. Você que tem fonte lá, então, conversa com os mas caras, é que assim, eu não sei o Caleri é o centroavante, os caras não vão contratar um outro centroavante. Entendi. O Internacional contratou o Wesley Moraes. O Grêmio na Série B ficou com o Diego Souza. Cara, não tem muito pra onde fugir, Cap. Então, assim, Você acha que o Corinthians fez uma proposta para Allan Kardec? Eu sei que é difícil falar do achismo. Eu suponho que um dos 3 clubes que possa ter procurado o Cassebe é o Corinthians. Seria um golaço, hein? E eu acho, porque é um cara que se cuida pra caramba, um cara responsável, um cara que é bom centroavante, é bom de grupo. Ele foi bom, foi bem, foi legal, né? Mesmo na China, no Chongqing Lifan, o time anterior de Shenzhen, ele é ídolo, é um dos maiores artilheiros do clube. Então, a situação do Kardec é essa. Só que não é para hoje, né? É um processo de não pagamento, entrada na FIFA, espera da decisão, aí você assina com o cara, beleza. Sobre o Falcão Garcia, eu contei hoje no meu vídeo que eu acho o Falcão Garcia um bom nome pro Corinthians, mas não trouxe informação de que o Corinthians procurou nem nada. Inclusive, aquela história das fontes assistirem aos vídeos, né? Um empresário que eu não sabia que representava o Falcão Garcia, ele viu o vídeo e falou: Nicola, sou eu que represento ele no Brasil, eu tenho ótima relação com os empresários dele lá fora. E aí eu falei: aí, como é que tá essa história? Ele falou: eu nem ofereci pro Corinthians, não ofereci para ninguém, até porque a gente não tem a convicção do que vai ser o futuro do Falcão. Ele tá vivendo um momento de instabilidade no Rayo Vallecano. O time até tá bem, mas ele não tem conseguido ser titular absoluto por lá. E de acordo com esse empresário, ele ganha 1.800.000 euros por temporada. Nossa. Mas não é muito isso, dá 930 mil reais por mês. Mais bônus por metas alcançadas. Mais luva e tal, né? Vai. Mas é um dinheiro que o Corinthians conseguiria pagar. Contrato com o Rayo Vallecano até a metade do ano. Então, essa é a realidade. Não contei que o Corinthians fez proposta, nem que ele foi oferecido. É um nome que eu acho que seria um nome interessante. Você gostaria ou não? Nossa, mãe. 35 anos de idade. Mas tá aí, cara. E assim, os caras deitam no futebol brasileiro, cara. Os caras deitam no futebol. Também porque acho, o futebol brasileiro, a nossa realidade, é até ruim dizer porque a gente vive do futebol, mas a nossa realidade, uma realidade baixa. É verdade, eu concordo 100% contigo.